pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, onde eu vou mostrar para vocês os critérios básicos da análise técnica, aonde até o final do vídeo você já vai ter até um padrão para você operar tanto day trade quanto swing trade. Eu vou falar para vocês por que que eu, Chertoni, gosto de operar mais por análise técnica, olhando os gráficos, em relação à análise fundamentalista. Então, para você que já tem um pouco mais de experiência de mercado, já conhece o mercado, eu te peço um pouquinho de paciência. Aqui eu vou mostrar o beabá, que vai servir inclusive para aquelas pessoas que querem viver do mercado, mas ainda não têm aquela consistência positiva. Eu sou Júlio Chartoni, eu sou analista CNPI. CNPI quer dizer Conselho Nacional do Profissional de Investimento. É uma certificação exigida e necessária pelos órgãos competentes, né? No nosso caso a CVM, e regulamentado pela APIMEC Brasil, Associação dos Profissionais de Investimentos no Mercado de Capitais. Essa certificação é necessária para aqueles profissionais que recomendam operações em renda variável no mercado aqui na nossa B3. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre day trade, swing trade, análise técnica, análise fundamentalista. Olha, pessoal, day trade, como todo mundo sabe, são aquelas operações que começam hoje e terminam hoje. São operações de curto prazo, curtíssimo prazo. Tem operações day trade que duram 2 segundos, 1 segundo. Tem operações de day trade que começam às 9 horas da manhã, vão até o final da tarde, chamamos as operações de tendência. E operações de swing trade são aquelas operações que pelo menos viram à noite, né, de um dia para o outro a operação, né. E elas podem durar um dia, 2 dias, semanas, meses até, pode ser no médio prazo ou até no longo prazo. E aqui vem a primeira situação. Por que análise técnica e não análise fundamentalista? Pelo menos para mim. Análise técnica, ela mostra o que pode acontecer na sequência em função do que aconteceu no passado. Ela mostra essa possibilidade de movimentação. Análise técnica, ela usa critérios estatísticos e probabilidades, né? E a análise técnica ela é muito voltada para o curto prazo. Então tem aqui uma situação que nós precisamos estudar. Então, se ela é indicada para o curto prazo, então lá no curtíssimo prazo no day trade ela é mais eficiente que a análise fundamentalista? Ó, eu diria que a análise fundamentalista praticamente não se aplica ao day trade, né? Porque ao day trade você vê aquelas movimentações ali no momento do pregão, naquilo que está acontecendo. E ali você vai utilizar critérios da análise técnica e tem outras divisões aí da análise técnica. Você pode operar por leitura de fluxo, você pode operar por price action, são os tipos de operações que você pode seguir dentro do day trade. Eu vou me ater aqui a falar sobre análise técnica, simplesmente, que engloba tudo, tá? Então, pessoal, eu sou um cara mais voltado para o perfil day trade, critérios da análise técnica, aonde eu estou olhando sempre uma figura no gráfico, eu estou olhando sempre um indicador que me mostra a possibilidade, uma região de exaustão, onde o preço pode encontrar um suporte, uma resistência. E ali eu começo a fazer as minhas leituras para o day trade. Percebeu que a grande diferença do day trade para o swing trade é que o day trade você se aproveita de operações ali que estão acontecendo na hora, e no swing trade você tenta combinar operações de análise técnica com análise fundamentalista. Análise fundamentalista é aquela análise que você vai olhar o resultado de uma empresa, você vai olhar a projeção da empresa, a perspectiva de crescimento de capital dessa empresa. Enquanto que na análise técnica, você vai olhar regiões de suporte, resistência, probabilidade do que pode acontecer em função do que aconteceu no passado. E esse passado pode ser bem curto, inclusive. Então, nada mais interessante do que eu mostrar para vocês, através de um gráfico, né, como que eu faço as minhas operações no swing trade. Vamos dar uma olhadinha lá? Ó, eu vou colocar minha câmera aqui do lado. Ó, tô colocando a minha câmera aqui do lado agora, tem aí um gráfico, é um gráfico do day trade, tá, pessoal? Essas barrinhas que vão sendo formadas aqui,
são os famosos candles. Eles se formam, né, a cada 2 minutos. Por que 2 minutos? Porque este gráfico em específico que eu estou utilizando é de 2 minutos. Ele está mostrando aqui, ó, numa marca d'água no fundo do gráfico. Cada 2 minutos ele forma uma barrinha. Então, cada 2 minutos ele começa, faz uma máxima, faz uma mínima, ele fica ali balançando. E o candle, né, que são cada barra que nós chamamos aqui, eh, você percebe que ele tem aqui uma sombra na parte superior, ele tem um corpinho aqui um pouco maior e uma sombra inferior. Isso quer dizer que a ponta da sombra superior é a máxima, a mínima da ponta inferior é a mínima, né, da movimentação dentro deste período. E aqui nesse corpo, se é um corpo, por exemplo, neste gráfico que eu estou usando, na cor verde, ele abriu embaixo e fechou em cima. E ele é um candle vermelho, ele abriu em cima e fechou embaixo, pessoal. Essa é a primeira definição que existe aqui para um gráfico através das leituras de candles, tá? Eu posso mudar para 1 minuto, posso mudar para 5 minutos ou posso mudar para outros tipos de gráficos. Como que eu faço isso? Simplesmente eu clico aqui, ó, sobre o teclado do mouse, o tempo gráfico que eu desejo. Por exemplo, eu quero ir para os 5 minutos, ele vai mostrar algumas possibilidades. 5 pontos, 5 trades, 5 ticks, 5 dias, 5 segundos, ele vai mostrando. Eu quero 5 minutos, então eu clico aqui e dou um OK. Você percebe que cada bloco agora está durando aí 5 minutos, cada candle está durando 5 minutos, tá? Então vamos aqui agora para a nossa primeira definição, tá? Por que que eu quero operar o WinFut? Que ativo que é esse WinFut? O Win é o nosso mini índice futuro, né, derivado do nosso IBOV. O IBOV compõe as ações mais líquidas da B3, né? E o índice futuro, ele é um contrato futuro, né? Mas você pode negociar à vista. Então, de tempos em tempos ocorre a mudança deste contrato. Agora, você pode operar o Infut. Ó, o Infut, como ele é um contrato que ele fica mudando de tempo em tempo, ele tem uma sigla aqui que diz que contrato que ele está sendo operado naquele momento, que ele está em atividade, né, naquele momento. Você pode usar o FUT, que ele acaba sendo uma série contínua, né? Mas se você quiser saber qual o índice que está sendo negociado agora, você digita no seu teclado WIN, né? Aí você percebe que aqui embaixo apareceu o Z23 atual. E depois que este vencer, já tem o próximo, ó, que vai ser o G24. Então a plataforma ela vai te avisando, né? Então se eu quiser operar no atual, eu clico aqui, OK, dou um OK, pronto. É o mesmo gráfico, pessoal. É o mesmo gráfico, tá bom? Olha, então eu quero mostrar para vocês o primeiro padrão operacional eu uso e não tem indicador nenhum, tá, pessoal? Nós só vamos acompanhar gráficos a gráficos, é candle a candle. Como que acontece? Primeira definição é topos e fundos. Você percebe que dentro de um determinado momento aqui do gráfico, ele fez aqui uma mínima menor que uma determinada região. Por exemplo, se eu pegar essa região aqui, ó, o que que ele tem? Ele tem aqui uma região de mínima menor que as mínimas anteriores. Isto aqui eu vou chamá-la de fundo. Aqui ele tem uma máxima maior que as máximas dentro desta região. Esta região aqui eu vou chamá-la de topo. Assim como ele fez a mesma coisa aqui e ele fez a mesma coisa aqui, né? Aqui também, tá? Mas quando o preço está se formando, você não sabe aonde ele vai parar. Então você precisa de um auxílio que mostra para você que a possibilidade que ali pode ser uma região de topo ou uma região de fundo. Por quê? Na grande maioria das vezes, você vai tentar pegar o preço explodindo e você vai entrar atrasado na sua operação, ficando sujeito a um pullback. E esse pullback nada mais é do que quanto você tem de declínio no seu capital antes do resultado atingir o resultado positivo, tá? E esse declínio, por vezes, pode prejudicar o seu financeiro. Então, eu prefiro, isso é de analista para analista, de operador para operador, eu prefiro e acredito mais na elasticidade do preço. O que que isso quer dizer?
o preço sobe e depois em algum momento ele desce, e o preço sobe e depois em algum momento ele desce, né. E eu posso me aproveitar dessas oscilações. Então quando eu encontrar uma região de topo, eu vou procurar uma venda. Quando eu encontrar uma região de fundo, eu vou procurar uma compra. E aqui vem um dos principais padrões a ser utilizados, que são linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. Olha, uma linha de tendência de alta, você vai traçar, deixa eu dar uma limpadinha nesse gráfico agora para ficar mais fácil para vocês enxergarem. A linha de tendência de alta, ó, vou limpar todos os desenhos, tá? Não vou deixar nenhum. Você vai pegar a mínima dos candles, mínima, tá? Ó, pela parte de baixo e você vai ligando eles, ó, e vai esticando ao infinito, tá? E você vai esticando ao infinito. Você precisa ter pelo menos um, 2 ou 3 que toquem na mínima. Perceba que a linha de tendência de alta é dado pela parte de baixo dos candles, tá? E uma linha de tendência de baixa, agora eu vou pegar uma linha aqui esticada, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu estou esticando, peguei uma linha esticada e estou trazendo até, ó, peguei aqui uma máxima, estou ligando até uma outra máxima. E ele estica até o infinito. Isso aqui eu chamo de linha de tendência de baixa. Então ficou bem tranquilo, né? Linha de tendência de alta é traçado pela parte de baixo, pelas mínimas dos candles ascendentes, e uma linha de tendência de baixa é traçado pela máxima dos candles descendentes. Tudo bem? Agora, isso não me dá ainda a região de exaustão do preço. Me dá possibilidade. Eu preciso de um auxílio para isso. E esse auxílio eu vou buscar nos padrões de candles, um dos padrões de candles. Então, ó, um dos padrões de candles que eu mais gosto de utilizar, porque cada desenho desse candle aqui quer me dizer uma coisa. Então, ó, eu vou pegar este cara aqui, ó. Imagine que eu tenho um candle aqui deste desenho, tá? Ele tem isso aqui, nós já vimos que ele tem pode ter uma sombra e ele pode ter um corpo, né? Então aqui, ó, vou desenhar um corpo. Imagine que este cara aqui, ó, você percebe que o corpo dele, ele está na parte superior do Kindle e ele tem uma sombra grande na parte de baixo, né? Esta sombra, para este padrão aqui que eu vou mostrar para vocês, tem que ser pelo menos 2,5 vezes a 3 vezes maior que o tamanho do corpo para caracterizar este padrão. E este cara aqui, ele se chama martelo, né? Martelo, ok? Agora, sempre que eu tiver uma linha de tendência de baixa, em algum momento eu encontrar um candle martelo, eu falo, opa, eu tenho a possibilidade de um movimento de reversão. E aonde que ocorre a reversão? Quando o próximo ou os próximos candles querem trabalhar acima da máxima deste padrão martelo, né? Aí eu posso começar a trabalhar na compra e quando não necessariamente o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, mas ele não pode trabalhar abaixo desta mínima, porque daí ele fala o seguinte, ó, eu rompi aquela linha de tendência de baixa, mas eu falei, eu vou continuar caindo. E quando ele chega com este padrão de candle aqui assim, ele fala assim, ó, tem uma exaustão aqui, eu posso corrigir. Então você compra aqui e o seu famoso stop loss vai ficar aqui na mínima. O stop loss, ele é seu amigo. Ele protege a sua operação para que não aumente as perdas, né. Então, primeira dica, se você está numa operação e está tendo diversas perdas, está tendo mais perdas do que ganhos, uma das primeiras coisas que precisa ajustar é a posição do stop loss. Por vezes ele pode estar acionado ou alocado em um lugar que não esteja mostrando uma eficiência, ok? Bom, aonde que eu tenho isso aqui? Você percebe olhando o candle a candle? E este carinha aqui, ó, este carinha aqui, ele tem este padrão que eu desenhei. Então eu tenho uma linha de tendência de baixa. Como que eu desenhei essa linha? Porque eu fui ligando topos descendentes, né? Dentro de uma determinada região, eu peguei as máximas e vim ligando. A partir do momento que eu encontrei esse tipo de candle,
Na máxima, eu posso entrar comprado. Aonde que eu vou alocar o meu stop? Na mínima deste candle. Não necessariamente em cima da mínima, dê uma folga para o preço. Espere uns 10 pontos, 20 pontos abaixo desta mínima. Espere um outro padrão para confirmar este movimento. Mas aqui eu estou falando para vocês um dos principais padrões. Claro, nós vamos sempre usar outros padrões para confirmar a leitura que nós estamos fazendo. Então aqui eu poderia ter comprado, e ele teve uma amplitude aí de 400 pontos para o índice, que é excelente. Mas em algum momento ele te deu um certo calor, porque ele veio testar aqui, né, a mínima, querendo tirar você do trade. Por outro lado, você vai reparar que este outro carinha aqui assim, ó, também é um candle martelo. E você percebe que a mínima dele está respeitando a mínima do anterior. E a linha de tendência de baixa que foi traçada já está abaixo dele. Aqui você tem uma maior eficiência. Por quê? Este padrão de candle, ele é muito eficiente quando ele marca uma região de fundo ou de topo, né? Neste caso aqui, ó, ele marcou uma região de fundo. Você conhece aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Em algum momento, de tanto bater ali, ele pode até romper, mas é uma que nós chamamos de suporte. Ele tem uma dificuldade, né? Então ele veio aqui uma vez, fez essa marcação de fundo, ele veio uma outra vez, respeitou e não rompeu, e uma terceira vez ele respeitou, só que daí ele respeitou formando um martelo. Na máxima você compra e segue comprado. Por outro lado, agora eu posso traçar uma linha de tendência de alta. Por quê? O preço começou a subir, eu vou interligando aqui, ó, a minha linha de tendência, ó. Tem uma linha de tendência de alta, eu fui ligando fundos ascendentes. Perfeito? Agora, eu vou procurar a formação de um martelo, só que no topo ele não chama martelo. No topo ele chama ou enforcado ou estrela cadente. Depende da situação em que ele esteja. Não vou entrar nesse mérito, porque você não precisa ficar decorando nome, mas sim entender a funcionalidade deles. Percebe? Perceba que este aqui, ó, este carinha aqui, ó, é invertido, né? Praticamente ele fez este desenho aqui, ó. Tá? Ele fez este desenho, só que o corpo dele agora está na parte de baixo, né? Essa sombra inferior aqui, ela pode não existir ou ser inexpressiva. Então, o que este cara aqui me mostrou? Ele me mostrou um rompimento que está trabalhando abaixo da linha de tendência que foi desenhada, abaixo da linha de tendência que foi desenhada, né? E ele fez uma máxima maior que a máxima da região anterior. Isso me chama muita atenção. Então, o que que eu faço? Na mínima dele, eu vendo, certo? E aí você faz o que chamamos de realização parcial, uma proteção do trade, alguma coisa desse tipo. Bom, agora, por que o gráfico de 5 minutos? Por que um gráfico de 2 minutos? Por que um gráfico de 1 minuto? Olha, nós vimos que quando você tem uma amplitude, o swing trade, a análise técnica, ela tende a ser mais eficiente, até um determinado limite. E de um determinado limite, você tem que usar ela junto com a análise fundamentalista. E quanto menor o tempo gráfico, menor é a eficiência da análise técnica. Só que também menor é a amplitude do gráfico. E olha, essa amplitude do gráfico é o que faz o nosso gerenciamento de risco tornar-nos mais ganhadores do que perdedores. Num gráfico de tempo muito pequeno, por exemplo, se eu colocar aqui um gráfico de 1 minuto, eu vou perceber que existem diversos sinais falsos, acionando os nossos stops diversas vezes, né? Mas existe algum padrão que faz com que o minuto seja eficiente. Num gráfico de 5 minutos, você tem menos incidência de sinais falsos, portanto, uma maior eficiência. Mas a amplitude do movimento pode ser prejudicial ao seu financeiro. O que nós fazemos? Nós tentamos combinar as duas coisas. Eu não pego nenhum tempo gráfico de tempo maior e nem um tempo gráfico de tempo muito pequeno para fazer as operações. No meu caso, eu, Júlio Chartoni, e isso é muito pessoal, varia de operador para operador, de trade para trade. Eu venho aqui, ó, um gráfico de 2 minutos. Ele tem uma amplitude não tão grande quanto o dos 5 minutos,
e ele tem um gerenciamento de risco, não é mais próximo do de 1 minuto. Então ele tem uma melhor, eficiência nos critérios de análise técnica em relação a 1 minuto, e uma melhor eficiência na amplitude no gerenciamento de risco em função dos 5 minutos. Agora, claro, né, você pode operar num gráfico de 5 minutos em função do seu estilo operacional e da sua aversão ao risco. E essa é a primeira pergunta que você precisa fazer quando você for operar para o day trade. Ó, primeira pergunta que você precisa fazer quando você for operar por day trade: qual o seu estilo operacional? Qual a sua aversão ao risco? Você não precisa fazer o que a outra pessoa faz só porque ela está ganhando dinheiro, porque todos nós somos pessoas diferentes, com realidades financeiras diferentes, com aversões aos riscos diferentes e objetivos de trades diferentes. Então você não tem que fazer o que o outro faz. Você tem que fazer aquilo que está de acordo com o seu perfil, com o seu objetivo. E aqui é uma das grandes sacadas para você ser ganhador no mercado. Existem diversos modelos operacionais e todos funcionam, todos têm a sua eficiência. Quando alguém diz que determinada coisa não funciona, é porque não sabe usar. Quem diz que leitura de fluxo não funciona, não sabe usar leitura de fluxo. Quem diz que análise técnica não funciona, é porque não sabe usar análise técnica. Então, primeira coisa, qual o seu perfil operacional? Qual o seu estilo? Pode ser que você não se agrade em operar price action, candle a candle. Pode ser que você não goste de operar 1 minuto, 2 minutos, você quer operar um gráfico de 30 minutos. Não tem certo ou errado, pessoal. Aliás, tem sim. A situação mais errada no trade. Quando você entrar no trade, dê uma olhada aonde está o seu possível stop loss. Antes de você entrar numa operação, verifique aonde está o seu stop loss. Se ele estiver caro, não entre na operação. Se ele, caso seja acionado, venha te prejudicar financeiramente, não entre na operação. Deixe passar, aguarde uma outra oportunidade. Isso chama-se gerenciamento de risco. O stop loss, ele não é fixo. Ele varia tipo de operação para tipo de operação. Então, se você ficar sempre procurando um stop loss muito pequenininho, você vai ter vários stop loss acionados que vai dar um stop grande. Se você tiver um stop só com uma amplitude muito grande, quando ele for acionado, ele vai te prejudicar. Então, é como se fosse afinar um instrumento musical. E isso varia trade para trade, de padrão para padrão e de perfil para perfil. Percebe mais uma vez? E não é fazendo o que o outro faz que você vai ser ganhador. Precisa ter algo mais nisso aí. Então, eu defendo essa tese. Você não tem que fazer o que o outro faz para ser ganhador. Você tem que fazer aquilo que faz razão para você. E aí você segue em direção ao seu objetivo. Mais uma dica. Quando você for entrar no day trade, nunca aloque todo o seu capital na operação. Procure criar gorduras financeiras de pouco em pouco com o menor capital possível. Um capital que, se ocorrerem perdas iniciais, não venha te prejudicar financeiramente. Mínimo de capital possível. Com esse mínimo de capital possível, você coloca uma meta pequena, inicialmente, uma meta pequena. E trade a trade, dia a dia, você vai criando gorduras financeiras. E com essas gorduras financeiras, no final de um período, você pode aumentar a sua capacidade contratual com o próprio dinheiro que você tirou do mercado. Nunca utilizar um capital, deu uma reserva financeira sua, da sua família, para você fazer as suas operações. E aqui está uma outra grande diferença da análise técnica para a análise fundamentalista. Na análise fundamentalista, você vai fazer uma criação de carteiras e ali você aloca o seu capital porque é um investimento. No day trade, você não coloca o seu dinheiro. Vai colocar o mínimo possível, tirar dinheiro do mercado e com o próprio dinheiro do mercado você vai aumentar as suas posições. No final de um período, você vai ter gordura financeira e você vai ter adquirido experiência financeira também. E aí você vai aumentar também as suas metas. Você vai perceber que os seus ganhos no day trade começarão a ser exponenciais, enquanto que antes eram perdas eram exponenciais. São dicas que faz você ser ganhador no day trade.
E essas dicas você pode levar também para o swing trade. Claro, combinando uma coisa com uma outra, ok? Então, eu quero agradecer você que me assistiu até aqui. Existe muito mais a ser falado sobre análise técnica, muito mais a ser falado sobre operações day trade, swing trade, mas aqui eu quis te mostrar o mínimo possível para você começar a se dar bem nesse mercado.